Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã, 212 dias que estamos aqui juntos, em torno da palavra, estudando, louvando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Todos os dias às 6 horas, nós nos reunimos aqui, né, em torno da palavra, então eu quero convidar você que pode ter essa disponibilidade. Reunimos bem cedinho, né, justamente para a gente conseguir, né, antes do trabalho, ou no caminho para o trabalho, né, ou quem está chegando do trabalho, né, termos esse tempo em torno da palavra, estudando. Normalmente são 30 minutinhos que nós, né, ficamos aqui, uma média, né, de 30 minutos, e sempre é uma bênção poder aprender. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, estudando. Neste exato momento nós estamos no livro de Isaías e também no livro de 2 Reis e Crônicas, estudando a palavra e eventualmente pegamos alguns salmos que foram ministrados naquele período. Amém, meus irmãos? Ontem nós fomos ministrados sobre o retorno, né, do povo do exílio, com as poesias proféticas, né, que Isaías cantou com o povo, né, declarou com o povo. O Senhor, ele prometia, né, disse que traria o povo de volta, Andressa, e não enviaria novamente nações, né, para que eles fossem oprimidos, né? Deus cobra uma postura do povo, né, para que eles não sejam como sepulcros caiados, que eles não tenham uma aparência, né, cristã, mas que no seu coração, da sua boca, né, no seu coração não exista, né, um verdadeiro temor ao Senhor, mas que eles sejam verdadeiramente cristãos, que a vida deles possa refletir exatamente quem Cristo é, né? Então, que não sejam bonitos por fora, mas por dentro, né, não sejam pessoas que amam e proclamam o Senhor. E aí, irmãos, aí nós chegamos no 59, né? Então, dentro da nossa leitura, agora nós faremos a leitura do capítulo 59. Então, para você acompanhar aí, Isaías 59 ao 63. Sempre importante, né, irmãos? Aqui é uma escola bíblica. Então, a gente vai ler bastante texto bíblico. Claro que o Senhor traz uma revelação, algo ali para os nossos dias, mas todo dia nós estamos aprendendo juntos. Amém, meus irmãos? Então vamos juntos aqui. Isaías 59, do 1 ao 2. Diz assim: Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, irmãos, é importante entendermos o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, não é que Deus tem dificuldade de fazer algo. Não era que Deus não tinha força, não era poderoso para guardar o povo de Israel. Porque como eles ficaram muito tempo no exílio, e aí eles estão voltando agora e vendo Jerusalém toda devastada, então não é que Deus ele não tinha condições de conter o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Assírio, não é isso. É que a maldade, o pecado separou, e Deus já não ouvia mais as orações, e nós que estamos estudando desde o princípio, né? E se você não pegou esse pedaço, está lá no YouTube, você pode acompanhar. Deus permitiu que o povo seguisse os seus próprios desejos, que eram o coração idólatra, a adoração a si mesmo, né? E aí, agora eles se afastaram de Deus e Deus permitiu que eles vivessem essa situação. Então, para nós, irmãos, o que é importante, irmã Maria José, Mari, Márcia, é entendermos, irmãos, que os nossos pecados colocam uma separação entre nós e o Senhor. Porque, às vezes, irmãos, nós vivemos situações, né? Sofrimento. Claro, sofrimento é inerente, irmãos. Nós estamos no mundo, né? Vamos passar por isso. Mas porque não vivemos em plena paz, mesmo quando o sofrimento bate na nossa porta, a situação difícil bate na nossa porta? Porque muitas vezes os nossos pecados separam de Deus. E a paz que existe em Deus, a paz que excede todo o entendimento, ela não repousa sobre a nossa vida. Porque nós entristecemos o Espírito Santo e nos afastamos. Então o que o Senhor está aqui nos orientando, irmãos? Né? Que temos que viver segundo a sua palavra. Para quê? Para que essa vida distante do Senhor, né, ela não nos pegue e nos leve, irmãos, né, para um lugar de cativeiro, um lugar de tristeza, um lugar de dor. Bem, meus irmãos, tão importante esse pedaço aqui. Vamos para o 4, verso 4. Aí ele diz assim, ó, ninguém se preocupe em ser justos e íntegros,
Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. O que Deus está fazendo aqui? Ronaldo, irmã Márcia, Deus está advertindo o povo. Gente, só tem pecado no meio de vocês. Só tem pecado. Vocês, não são justos. Ninguém procura a justiça. É isso que Deus está mostrando ao povo. Deus está advertindo. Olha só o verso 7. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Então, ou seja, o povo, irmãos, estava obstinado em fazer o mal. O povo, por mais que Deus tivesse orientado, enviado profetas, orientado o povo, mas o povo corria para o pecado. Tinha uma aparência de santidade, levava suas ofertas no templo, mas continuava no pecado, por isso eles foram para o exílio. Agora eles estão voltando e Deus está explicando, ensinando através das profecias, o porquê disso, o porquê eles chegaram naquela situação. Aí olha só o 12. Nossos pecados estão... Aí agora é o povo, é a constatação. Os nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. O 16. Admirou porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio. Antes aqui de eu entrar nesse ponto. Tem um pedaço aqui. Anotei só o verso. Então, meus irmãos, o povo sabia do pecado. O povo sabia que estava em erro. E os pecados se acumulavam diante do Senhor. Então, agora o que Deus está dizendo, o que Deus espera? Exatamente isso, irmãos. Que nós olhemos para a nossa realidade e cheguemos diante do Senhor e pedimos perdão. Pai, os meus pecados se amontoaram diante do Senhor. Eles testemunham, somos pecadores. Irmãos, confessar que somos pecadores é o caminho do arrependimento e da transformação. Quando eu olho para as minhas atitudes e falo, olha, realmente eu pequei. Realmente eu fiz aquilo que não glorifica o Senhor. Realmente eu olhei para as Escrituras e eu ignorei. Eu falei, não é isso. Mas a hora que eu me coloco diante do Senhor, o Senhor nos transforma, muda o nosso quadro, muda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, esse é o caminho. É nesse caminho que precisamos trilhar. O 59:16, agora o Senhor ele vai falar contra as nações, que oprimiram. Então olha só o que ele diz, 59:16. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com braço forte e com a sua justiça os susteve. Olha o 18 e o 20. Ele retribuirá os seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre os seus adversários. Até os confins da terra lhe dará o castigo merecido. E aí ele diz no 20, o Redentor virá a Jerusalém para resgatar Israel, aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Então, ou seja, o que o Senhor está dizendo, Nancy, Gigi, Jéssica, o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou agir contra aqueles, porque eu levantei um povo, sim, para tomar o povo de Israel, mas vocês agiram com violência. Então agora Deus está dizendo assim, olha, eu vou agir com juízo sobre essas nações. E aí ele diz, o Redentor, então nós já falamos um pouquinho dessa ideia de redenção. A redenção, o Redentor era aquele, se você ler lá o livro de Levíticos, quando alguém se endividava, que ele precisava oferecer a sua casa e a sua família como escravo. Se você tivesse um parente famoso um parente com posses, que tivesse condições, ele ia e resgatava a família. Ele ia lá e pagava. Quanto foi que essa família está devendo? X. Pagava, resgatava e enviava de novo para sua terra. E aí essa família passava a ser propriedade dele. O que Jesus está dizendo? Eu sou o Redentor de Israel. Eu vou lá e vou pagar. E ele fez isso através de Cristo, irmãos. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo pagou, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. No 60, irmãos, ele reafirma a promessa, que um dia ele reconstruiria Jerusalém. É importante frisar aqui, irmãos, agora aqui um aspecto teológico, tá? Para nós aqui. Vamos entrar aqui num ponto teológico que não há uma definição clara. Mas, eu vou falar um pouco do como eu creio, tá? Então, meus irmãos, eu entendo que quem está profetizando aqui é Isaías. Isaías profetizando, 100 anos antes disso aqui acontecer.
né? Mas existem duas linhas teológicas, eu preciso explicar isso para os irmãos. Uma linha teológica, irmãos, entende que é Isaías, que estava lá e recebeu porque Isaías ele profetizou o Império Babilônico não tinha nem levado o povo para o exílio, né? Então, 100 anos antes, 100 e poucos anos antes isso aqui acontecer. Tem uma outra linha que vai entender, irmãos, que a linha que os alunos de Isaías foram quem profetizaram, que Isaías ele tinha uma escola profética e os alunos deles que já profetizaram quando o povo já estava no exílio. Então existe dessas duas linhas. Independente de qual for, irmãos, a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, que são datados 120 anos antes de Jesus, eles já demonstram que o livro de Isaías já estava completo. Então, as duas linhas, irmãos, elas não vão interferir no que a palavra diz, mas é mais conhecimento, é mais para que olhemos para os textos e falamos, rapaz, mas Isaías profetizou com tanto detalhe. Se por acaso você for dessa linha que acha que foi os alunos dele, e aí os textos que falam sobre Jesus, porque aí poderia colocar uma dúvida nos textos de Jesus, se já escreveu quando Jesus já havia existido, e não porque os pergaminhos do Mar Morto, eles datam de 120 anos antes de Jesus, e Jesus leu os pergaminhos de Isaías dentro da sinagoga, nós vamos ler daqui a pouco isso. Então, meus irmãos, isso é importante, né? Termos essa certeza, porque isso traz peso à palavra. Isso traz, irmãos, conhecimento, né? A palavra fortalece as nossas vidas, né? Amém, meus irmãos? E aí, olha só, Isaías 64, o que ele vai dizer, ó. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem em volta e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes, suas filhas pequenas são carregadas no braço. O que eles estão dizendo aqui, irmãos? Que o povo vai voltar. O povo que estava no exílio vai voltar, né? E aí ele também diz como vai ser em detalhes. Olha isso, ó, Isaías 60:10. Estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e os seus reis as servirão. Pois ainda que eu tenha destruído em minha ira, por causa da minha graça, terei misericórdia de vocês. Então, aqui, irmãos, olha que algo maravilhoso, Suênia, Márcia, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Primeiro que ele vai levantar reis para ajudar. Isso se cumpre na vida de Ciro. O povo volta do exílio, nós ainda vamos ler isso lá em Neemias, em Esdras, daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas aqui Isaías já está profetizando que o povo vai voltar e os reis vão ajudar, e é o que acontece, né? Eles ajudam, enviam materiais para que o templo seja reconstruído, porque o templo, irmãos, é a base da fé judaica. Se não tem templo, não tem como entregar sacrifícios, holocaustos pelo perdão dos pecados. Então, até que Jesus venha, esse era o caminho, esse era o meio. Deus estava ali, era uma luz para o que aconteceria no futuro, né? Então, mas aqui Deus já demonstra o que é a graça. Por quê? Porque eles não mereciam isso, irmãos. Mas a graça, a misericórdia do Senhor veio sobre eles. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, entendimento, que nós somos como esse povo. Fomos para o exílio por causa do nosso pecado. Estávamos em escravidão por causa do nosso pecado, mas a graça nos alcançou. Amém, meus irmãos? Olha o verso 10. Né? Verso 10 eu já li, me perdoe. Então, e aqui está dizendo que a graça é o favor imerecido, né? Agora vamos ler o 15 e o 16. Ó. Antes você era desprezado e odiado. Ninguém sequer passava por você. Mas agora eu tornarei majestosa para sempre. Uma alegria para todas as gerações. Reis poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se fosse uma criança amamentada por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Então, é a palavra do Senhor se cumprindo, né, irmãos? E aí começa, irmãos, uma visão escatológica, né? Agora, a visão a partir do verso 18, já é uma visão escatológica, né? Já está num contexto, não já está mais num contexto imediato, como nós aprendemos ontem. Já está no contexto amplo, já está falando de Jesus. Olha isso. 18:20. A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem.
Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será a sua luz eterna. Seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar, pois o Senhor será a luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Irmãos, isso aqui é profecia. Isso aqui vai se acontecer quando Cristo voltar a reinar. E aí, irmãos, eu fiz questão de pegar um texto de Apocalipse, porque Apocalipse vai dizer, irmãos, que nós vamos viver novos céus e uma nova terra. E olha só o que Apocalipse 21:3 diz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. E aí olha que maravilha, irmãos. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a grande promessa, irmãos. É nisso que estamos firmados, irmãos. Um dia ele vai voltar, resgatar o seu povo, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Nós precisamos nos render diante desse Deus que é todo poderoso. Esta é a promessa, irmãos. Também podemos ver a promessa do Messias, o ungido do Senhor, né, através da vida de Isaías, no verso 1 e 3, 61, 1 e 3. Veja só. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Todos que choram em Sião lhe dará uma bela coroa, em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como os grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Irmãos, o que Deus aqui está dizendo? Que um dia ele virá. Então, para o povo que estava vindo do exílio, era uma esperança, irmãos. E para nós é a concretização de que ele veio. Ainda que a visão seja pós-exílio, irmãos, profetizada pelos alunos de Isaías, irmãos, isso não muda, porque Jesus ele veio. E Jesus, ele diz isso aqui em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 18. Olha o que ele diz. Quando Jesus chegou em Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres e me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Ele declara o livro de Isaías. Jesus está declarando o livro de Isaías, irmãos. Então, ou seja, há 500 anos, quando Isaías profetizou, quando seus alunos profetizaram, seja como for, eles estavam falando sobre Jesus. E aí Jesus começa a declarar esse livro, irmãos. Ele devolve ao assistente. Olha o que o texto diz. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou. E ele diz assim, e olha o que Jesus ele fala: e todos na sinagoga ficaram atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Jesus é o cumprimento da profecia. Quando a profecia diz que o Senhor me ungiu para levar as boas novas, está falando Isaías, está falando sobre Jesus, irmãos. E nós precisamos encher o nosso coração. E como Jesus ele cumpriu essa profecia através essa profecia dita por Isaías em Cristo, nós temos a plena certeza que aquela que um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, também se cumprirá, porque vem da mesma origem, é o mesmo Deus falando conosco, e é por isso, irmãos, que nós precisamos nos manter firmes com Ele. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. A promessa do Senhor é maravilhosa. Olha só Isaías 61, verso 6. Isso aqui cabe para nós, irmãos. Hoje, isso cabe para nós. Isaías 61, 6 diz assim: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministro de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de porção dupla de honra.
Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente. Farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como noivo com sua veste de casamento, como a noiva com suas joias. Irmãos, é importante olharmos para esse texto. Quem nós somos? Nós somos uma nação de sacerdotes. É importante lembrar, irmãos, que até Jesus, quem poderia oferecer sacrifícios? Quem poderia adorar ao Senhor? Apenas os sacerdotes. Era eles que iam até o Senhor e entregava, colocava ali, né, as ofertas, pediam perdão pelos nossos pecados. Mas quando Cristo veio, irmãos, o véu de separação foi rasgado. E agora nós somos uma nação de sacerdotes. Nós temos liberdade de ir até Deus porque o mediador é Cristo. Quando você ora, o Senhor pega a sua oração e leva ao Pai. Espírito Santo, né? Leva. E Cristo, ele vai lá diante do Senhor. Ele que ministra diante do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós somos uma nação de sacerdotes escolhidos pelo Senhor para ministrar diante dele, orar, né? Então você tem liberdade. Daqui a pouco nós vamos orar e Deus, ele escuta as nossas orações. Ele também fala que nós somos, irmãos, a noiva e ele é o noivo. Em vários lugares a Bíblia vai fazer essa analogia. E a noiva, ela se prepara para um casamento, irmãos. O casamento, as bodas, né? Que vai ser o grande dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja, aqueles que permaneceram, irmãos, com as suas joias, né? Com a sua roupa branca. É isso que nós estamos baseando a nossa fé. E assim como nós lemos a profecia de Jesus dizendo assim, ó, quando ele fecha o livro, ele fala, hoje se cumpriu, isso nos dá base para crer que Jesus, o mesmo Jesus que um dia subiu diante dos olhos dos apóstolos e disse assim, olha, um dia eu vou voltar. Eu vou voltar neste mesmo lugar para buscar vocês. É nisso que nós cremos. Esse mesmo Jesus que disse assim, irmãos, que ele tem preparado um lugar, que descerá do céu a nova Jerusalém, né, irmãos? E só os filhos entrarão lá, só aqueles que amam o Senhor. Irmãos, nós precisamos manter o nosso coração aquecido, sabe? Irmãos, com as nossas lamparinas acesas. Mesmo, irmãos, cansados pelo problema do pecado, pela dificuldade. Mas um dia, irmãos, um dia, nós estaremos com ele. E há algo importante. Nós vamos chegar ainda lá, estudar isso. Nós vamos reinar com ele por 1000 anos, irmãos. Né? Aqui nessa terra, né? O Senhor virá. E aí vai chegar o dia que Satanás será jogado junto com seus anjos. E aí, irmãos, não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Aí nós viveremos com ele eternamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 62, irmãos. Capítulo de número 62, Isaías. Isaías faz uma oração, irmãos. Né? E aí ele faz uma oração ao Senhor. Por quê? Porque eles estão voltando. Então vamos pensar aqui. O povo está lá saindo do exílio. Estou imaginando que Isaías está tendo essa visão. Por isso ele está profetizando. E ele também, na sua profecia, ele ora. E olha o que ele diz. 61, eu vou ler o 1 e o 4, tá bom, meus irmãos? Por causa de Sião não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém não ficarei calado. Até sua justiça brilhar como amanhecer e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. Nunca mais será chamada cidade abandonada, nem terra desolada. Seu nome será cidade de prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Então, irmãos, essa profecia é para Israel, é para Judá, né? É eles voltando do exílio, mas também cabe a nós. Porque a igreja é a noiva. A igreja é a noiva do Senhor. E nós esperamos o dia do casamento, né? Então, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo? Olha, Deus está dizendo, eu não vou mais destruir vocês. Porque agora, irmãos, nós sabemos que o Deus misericordioso enviou Cristo, né? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele. Então, isso nos traz esperança, isso aquece o nosso coração. E a profecia, irmãos, ela vem para que o povo não se esquecesse dela.
Quando Deus ele coloca a sua profecia, ele está entregando, imagina que o povo entrava na sinagoga, ia nos lugares de comunhão e eles liam isso aqui. Para quê? Para que o coração deles ficasse aquecido, aguardando o cumprimento. O que muda para nós? Nada. Nós temos a palavra, irmãos, revelada. Por que lemos a palavra todos os dias? Porque estudamos a palavra todos os dias? Para que o nosso coração se aqueça, irmãos. Creia, é a palavra que nos dirige as nossas vidas. E ela também revela o nosso fim. Então, nós ficamos ali no Senhor, aguardando até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Olha o verso 7 e o verso 8. Não deem descanso ao Senhor. Isso aqui é a profecia. Ó. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Até que Ele tome Jerusalém, motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força. Nunca mais a entregarei a seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e o seu vinho novo. Então, Deus estava dizendo aqui ao povo, e Isaías estava orientando o povo a orar, né? Se manter fiel e orar, né? Se manter fiel, irmãos. Se manter fiel. O que Deus diz, né? Que Ele vai abrir um caminho de volta para o povo, né? E o povo vai voltar. E aquela cidade que eles estavam vendo, presbítero Misael, que estava abandonada, agora será um lugar desejável. Olha só, Isaías 62:12. Eles serão chamados de povo santo, povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejável. E a cidade não abandonada. Então, era isso que eles estavam declarando. É isso que o povo ali estava recebendo de profecia para que eles crescem no Senhor Jesus. E por último, os irmãos, por último é o capítulo de número 63. Que Deus vai julgar as nações. E aí olha o que ele diz no 4 e 6, ó. 63, 4 ao 6. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-lo dos seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apressou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte. E a minha fúria me susteve. Em minha ira esmaguei as nações. E fiz cambalear e cair. E derramei sangue na terra. Então Deus está aqui dizendo, olha, agora eu vou agir com juízo, né? Sobre toda a impiedade, sobre todo o erro. Deus vai julgar as nações pela sua violência. Então, irmãos, nós também precisamos entender, irmãos, né? Que esse Deus de amor, Ele é um Deus também de juízo, de justiça. Então, quando Ele fala, irmãos, e aí pegando esse texto aqui, mas só transportando para a volta de Jesus, que Ele vai separar as ovelhas dos bodes, que Ele vai separar aqueles que mantiveram as suas lâmpadas acesas com aqueles que viveram, porque ambas eram virgens, mas uma permaneceu fiel e a outra não, ficou louca. Então o Senhor vai separar. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque não é a maldade de Deus, não é a injustiça de Deus, é o contrário. É porque Deus, Ele é justo. Deus é justo, né? Então Ele vai se levantar contra toda a impiedade e injustiça, por ser um Deus justo. Então, enquanto Ele não vem, nós temos oportunidade de nos arrepender. Por isso, irmãos, que o tempo, né, até que Ele venha, é importante, irmãos, anunciarmos, falarmos, amarmos, demonstrarmos amor. Porque você ministra o Evangelho hoje, irmãos, pelas suas atitudes. Nós somos a carta. Amém, meus irmãos? Agora olha o que Ele fala para o povo de Israel, e o povo de Israel louva ao Senhor pelo livramento. 63, 7, e eu vou ler o 9 também. Falarei do amor do Senhor. Louvarei o Senhor por tudo que tem feito. Olha lá. Falarei do amor do Senhor. Era isso que eles estavam declarando. Louvarei o Senhor por tudo que tem feito, e me alegrarei em sua grande bondade por Israel. E Ele concedeu conforme a sua misericórdia e o seu imenso amor. E todo o sofrimento deles, Ele também sofreu, e Ele mesmo salvou. Em seu amor e misericórdia, Ele os resgatou, levantou-os nos braços e carregou ao longo dos anos. Maravilha, maravilha, irmãos. Deus nos pegou, irmãos, nos carregou nos seus braços. Ele nos resgatou. Agora, irmãos, o que cabe? O povo está entendendo. Eles entenderam o livramento. Eles dizem, falarei do seu amor. Eu vou anunciar isso. Eu vou falar para as pessoas do amor do Senhor. Irmãos, que você saia daqui nessa manhã de estudo bíblico, falando do amor do Senhor, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito, se alegrando pela bondade dEle na sua vida. Amém, meus irmãos?
E eu vou ler mais 2 textos para encerrarmos. O 14. Como o gado que desce para um vale tranquilo, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Sim, tu conduziste o teu povo e tornaste teu nome glorioso. Então é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo, irmãos, que nos leva. Então o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em você. Vamos, irmãos. Anuncie. Anuncie onde você estiver, irmãos. Na academia, anuncie. Para os amigos, anuncie, irmãos. Você é a carta. É você. Fale do amor de Deus. Né? Era isso que Deus esperava de Israel. É isso, olha Israel, agora que vocês viram o que eu fiz com vocês, novamente, te livrei novamente, seja a luz, anuncie a salvação, anuncie o tempo do Senhor. E por último, irmãos, Isaías 63:15. Ó Senhor, o Senhor olha dos céus para nós, de sua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavam mostrar em nosso favor? Onde está a sua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuarias, Senhor, a ser nosso Pai. És o nosso Redentor, desde as eras passadas. Por que permitiste, Senhor, que nós desviássemos dos teus caminhos? Por que nos endureceste o coração para que deixássemos de temer? Volte, pois somos teus servos, os das tribos que são tua propriedade. Então o que o povo está dizendo aqui? Olha, Senhor, o Senhor permitiu que a gente desviasse. E aqui é um clamor, né? Então ele está dizendo, volta, Senhor. Isso aqui é arrependimento, irmãos. Puro e genuíno. Então que haja arrependimento. Que haja choro. Que nós nos curvemos diante do Senhor e vamos falar, me perdoa. Eu pequei, eu errei. Mas agora, Espírito Santo, guia a minha vida. Dirige a minha vida. Para que eu possa falar das suas grandezas. Para que eu possa anunciar. Porque agora eu estou na sua santa habitação. Agora o Senhor habita em nós. E nós estamos no Senhor. E viveremos contigo eternamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor diante de tudo que estudamos hoje. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Que nos ensina, que nos dirige. E eu sei que o Senhor tem sido um Deus bom, fiel. Nós só temos motivos para agradecer, Senhor. O Senhor nos vestiu com roupas novas. Oh, Senhor, o Senhor nos deu um novo nome. Nós que, Pai, pecamos, nos envolvemos, Senhor, em tantas coisas que desagradam o Senhor. Não valorizamos, Senhor, o corpo que o Senhor nos deu. Colocamos ele, Senhor, em lugar de pecado. A nossa mente, Senhor, muitas vezes, Senhor, ficou cativa, Senhor, presa, Senhor, por desejos que não glorificam o Senhor. Mas hoje, Senhor, nós estamos voltando. Voltando, Senhor, para a sua santa habitação. Vivendo, Senhor, plenamente em Ti, Pai, e isso nos alegra. Obrigado, Jesus, pela sua igreja. Que, Pai, compreende que precisamos mais e mais do Senhor. Então, Pai, nos salva. Se há alguém hoje aqui, Pai, que precisa encontrar salvação, que esse vídeo alcance, Senhor, essa vida. E gera transformação, choro, porque, Pai, o Senhor faz novas todas as coisas. Nós clamamos por isso e pedimos, Senhor, o seu socorro, porque o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, já vamos encerrar. Que você tenha um dia abençoado. Lembrando, irmãos, que domingo, aqui na Avenida do Tabuão, 3659, em São Bernardo do Campo, nós estaremos aqui, irmãos, na nossa Santa Ceia, louvando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive. Se você puder, vem estar conosco. E todos os dias, irmãos, às 6 horas, todos os dias às 6 horas, nós estamos estudando a palavra. Amanhã, irmãos, nós vamos continuar lendo, meditando na palavra. E amanhã, deixa eu pegar aqui para compartilhar com os irmãos, acho que nós vamos encerrar o livro de Isaías, irmãos. Então amanhã, irmãos, nós vamos encerrar o livro de Isaías. Então nós vamos ler Isaías 64 e 66. Tá bom? Isaías do 64 ao 66. Amém? Cris, Gigi. Vamos, Gigi. Vem pra cá, Gigi. Vem aqui no Tá Bom domingo. Vai ser uma bênção estar com você. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês.
que você tenha aí um dia abençoado, um final de semana, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Ótimo dia! E não esqueça de compartilhar, hein? Compartilhe essa palavra para mais pessoas.